Bom dia a todos. Bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal da casa. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração. No livro Em Nome do Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, esse livro tem 3 partes, uma conversa com Divaldo, entrevistas com ele, e na terceira parte, mensagens de Bezerra de Menezes. E uma dessas mensagens é Cristãos Decididos. E aqui eu faço uma pergunta para que cada um se pergunte: somos cristãos decididos? Que somos cristãos, podemos até dizer que somos, né? Que estamos numa casa de cunho filosófico religioso cristão. E tantas outras que temos por aí. Mas a minha pergunta é: somos decididos efetivamente? Somos aqueles que abraçam a causa? E Bezerra nos propõe, para nos explicar isso, que estamos sendo convocados pelos espíritos nobres, isso na atualidade, né? Convocados sempre fomos, desde os primórdios da humanidade, mas estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para sermos os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegará aos corações empedernidos. Eu imagino que corações empedernidos era lá 3, 4 mil anos atrás, né? Que agora os nossos corações já estão macios, já estão suaves, já estão generosos, né? Esse livro aqui é de 2010. Bezerra, então, nos convida, nos alerta. E alerta aí está embutido o papel da doutrina espírita. Provocar os nossos corações. Como diz Kardec, o objetivo da doutrina espírita é fazer a transformação moral da humanidade. Daí a gente pode compreender que a falta dessa questão moral da humanidade é que os nossos corações ainda são empedernidos, endurecidos. Me parece que é isso que Bezerra está nos chamando a atenção. A pergunta é: somos verdadeiramente cristãos? É isso que Bezerra nos convida a refletir. Somos verdadeiramente cristãos? Ou somos cristãos só nos templos? Aqui nas casas espíritas nós somos sempre tão generosos, né? Tão acolhedores. Mas somos acolhedores e generosos quando estamos lá fora? Somos gentis, caridosos, atenciosos com as pessoas? Quando estamos no nosso ambiente de trabalho, quando estamos no nosso lar? É uma pergunta, não é uma constatação, mas observando, eu gosto de um pouquinho de dados, observando que o brasileiro, vamos falar do brasileiro, não vamos falar lá de fora? Falando só do brasileiro, o brasileiro vive nos templos religiosos. Eu creio que 90% do brasileiro frequenta templos. Vive nos templos. E todas as filosofias, independente de qual delas, propõem a prática do bem, a prática do amor. Propõem a nossa transformação íntima. Propõem que sejamos mais gentis, mais generosos, mais amigáveis. Enfim, que sejamos fraternos. E como 90% dos brasileiros está nos templos e os templos propõem isto, quero crer que no Brasil não tem mais violência, não tem mais corrupção, não tem mais guerra. Aqui, quando eu falo de guerra, não estou falando de guerras entre nações. Estou falando de guerra que travamos conosco mesmo, internas. Das guerras que travamos com o nosso próximo. O Brasil não tem mais isso. Não tem mais feminicídio, não tem mais pedofilia. É isso? Não? Vocês não concordaram comigo? Assim é não, assim é sim. A gente vai se entendendo, né? Mas se não temos isso, se não vivemos com esta qualidade, se não amaciamos o nosso coração, se não vivemos de forma ética e moral, o que fazemos nos templos? Somos cristãos verdadeiramente? No caso, a maioria das filosofias que professam-se no Brasil são de cunho cristão. Nós somos verdadeiramente cristãos? Fica aí a reflexão. Porque o resultado
não é coerente com o que propõe Jesus. O nosso meio de vida, nessas relações, nas nossas relações, não são coerentes com o que diz Jesus. Por quê? Porque ainda não incorporamos o Evangelho em nossas vidas. Porque ainda não Desculpa. Porque não incorporamos o que propõe Jesus em nossas vidas, o que propõe outras bandeiras religiosas em nossas vidas. Todas elas propõem a prática do bem, não importa qual seja ocidental, oriental, não importa. Propõem a prática do bem, a prática do amor. E ainda não vivemos. Século 21. Jesus, há 2000 anos, esteve aqui, caminhou conosco, trouxe os seus ensinamentos, viveu os seus ensinamentos, porque a melhor forma de ensinar, de educar, porque é um processo educativo que nós vivemos. Não, educação são os nossos filhos que estão em casa, pequenos. Não, todos nós, na relação com o Criador, estamos num processo educativo. Então, Jesus foi o maior educador que esteve por aqui. Mas não basta colocar os seus ensinamentos aqui. É preciso que eles desçam até nossos corações e amaciem os nossos corações, flexibilizem as nossas ações. Porque as nossas ações partem daquilo que temos no coração. Quando partem daquilo que só temos na razão, fazemos muita besteira. Não basta ter uma inteligência aguçada. É preciso que, associado a esta inteligência, nós tenhamos um coração que alimente as nossas decisões na forma apropriada. Eu lembro e gosto muito, e já citei em outras palestras, da pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Kardec percebe, por certo, ele não diz isso na obra, mas por certo, pela pergunta, ele percebe que há dois progressos para a humanidade. Progresso intelectual e progresso moral, que simbolicamente colocamos aqui e aqui. Mas é propriedade do ser pensante, do espírito. Então ele pergunta aos imortais se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E a resposta é sua consequência. Mas não lhe segue de imediato. Ou seja, a inteligência anda na frente nesse progresso. Os valores morais vêm atrás. Por quê? Porque para fazermos as escolhas apropriadas, necessário é que usemos a inteligência. Isto é o que fica claro na continuidade da pergunta. Kardec pede mais explicações e faz outra pergunta sem renumerar. Continua sendo 780. E eu costumo sempre lembrar que eu cito algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Não é que eu sei de cor o Livro dos Espíritos, não, ainda não decorei. Tá? Mas, se vocês esquecerem, lembra que o tema é progresso moral e intelectual. Lê da pergunta 1 a 1019, vai encontrar o que eu estou falando e encontra um pouco mais. Tem mais coisas lá bem interessantes nessa ali. Né? Pois é. Kardec reformula não, ele faz mais pergunta a partir da resposta de que a inteligência é efeito, é causa, que o lado moral é consequência da inteligência, daí eu já posso concluir que a inteligência é instrumento, é meio, é recurso, é enxada, não é a finalidade. Então, se nós só temos dois progressos, o moral e o intelectual, e a inteligência é instrumento, o objetivo é progresso moral. O objetivo de estarmos nesse mundo é o progresso moral, não tem outro. Então Kardec pergunta como pode o progresso intelectual engendrar, levar, conduzir ao progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir e fazer escolhas. Em nós, o que compreende, discerne e faz escolhas é a inteligência. Mas o que abastece a inteligência para fazermos as escolhas apropriadas são lições trazidas pelos filósofos. Por exemplo, da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas especialmente os emissários divinos que vêm nos trazer a sua lei, os seus ensinamentos. Elas chegaram até nós particionadas, em pedaços, em partes. Com a primeira revelação nos trazendo 10 mandamentos, com Moisés. E Moisés, eu costumo dizer que Moisés nos trouxe o que não fazer, porque só tem uma coleção de nãos lá, não matarás, não julgarás, não adulterarás, né? O que não fazer. Era o que era possível para a nossa infantilidade espiritual ainda.
a nossa pré-escola. Mas no momento apropriado, Deus nos manda o que fazer com a segunda revelação, Jesus. Tudo o que precisamos está no Evangelho de Jesus. Por isso ele é o terapeuta dos terapeutas, por isso ele é o mestre dos mestres, e assim por diante. Por isso ele é considerado, pelos Espíritos, o ser maior que Deus mandou à Terra para servir de modelo e guia para a humanidade. Pergunta formulada por Kardec, e os Espíritos respondem: Jesus. É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Então, Jesus nos traz as lições que precisamos para abastecer a inteligência e fazermos as escolhas apropriadas. Tomarmos as decisões apropriadas. Vivermos de forma mais qualitativa, de melhor qualidade. Que as nossas relações sejam melhores. Que possamos trazer os atributos necessários dos valores éticos e morais para as nossas vidas. E nada melhor do que o Cristo para isto. Mas não basta saber Jesus. É preciso viver Jesus. Por isso Bezerra nos coloca esse título, imagino que o motivo seja esse, cristãos decididos. Decididos são aqueles que se decidem a abraçar a causa, abraçar os ensinos de Jesus e vivê-los. Então Moisés nos trouxe o que não fazer. Jesus nos traz o que fazer. Mas isso nos mostra o quanto Deus cuida e investe nos seus filhos. Porque desde os primórdios da humanidade, Ele foi mandando as lições necessárias de acordo com a nossa necessidade e o nosso grau evolutivo. Vamos voltar um pouquinho no tempo? 4 bilhões e meio de anos para vocês, tá bom? Pois é, 4 bilhões e meio de anos atrás, diz a ciência que a Terra foi formada. Nós estamos aqui há quanto tempo? 11 mil anos, 10 mil anos, 12, por aí, mais ou menos, alguns cientistas já têm dito que são 100 mil anos. Não importa, que seja 1 milhão de anos que nós estamos aqui. Qual foi o papel da Terra de 4 bilhões e meio de anos até 1 milhão de anos atrás? Preparação da escola. Preparação da escola. E só nisso nós já poderíamos concluir o cuidado e o carinho que Deus tem para com seus filhos. 4 bilhões e meio de anos, quase isso, mais ou menos, para preparar a escola para nos receber. Nos coloca na escola, lá na primitividade, pré-escolares que éramos, espíritos, seus filhos, para evoluirmos. Evoluir a centelha divina que está em nós, a semente de Deus que está em nós. Nós somos seus filhos, temos a sua genética. Fomos criados à semelhança do Pai. Muita gente acha que é fisicamente, na forma. Imagina somar todas as nossas carinhas aqui, para que cada um seja semelhante a Deus, tem que ter um pedacinho de cada um, né? E formar as feições divinas. Só conosco aqui, Deus já seria um Frankenstein. Né? E de mais a mais, um Frankenstein por causa dessa mistura, né? Não. Nós somos semelhantes a Deus em essência. Temos a sua genética. Como os filhos têm a genética do pai, e às vezes não são nem parecidos com o pai ou com a mãe, mas têm a genética. Fisicamente não são parecidos, mas têm a genética. Vou passar o DNA lá, fazer o teste de DNA, vai reconhecer quem é pai e quem é mãe. Né? Então, nós temos a genética divina. E o primeiro item da genética divina que temos é a imortalidade. Eu costumo dizer que a imortalidade é o alicerce aonde podemos construir o nosso futuro. Sem a imortalidade não há futuro. Precisamos da imortalidade. Victor Hugo, o poeta, numa bela passagem, ele que estava no exílio por determinação de Napoleão, a intolerância daquela época, hoje não tem mais intolerância. Napoleão estava no exílio numa ilha inglesa, fizeram amizade com uma família. E uma jovem dessa família veio a falecer, a desencarnar. Não sei como é que vocês chamam aqui, bater com as 10, abotoar o paletó, essas coisas todas aí. Tá? E Victor Hugo fez
um discurso genial falando sobre a vida e a morte no sepultamento desta jovem. Kardec leu nos jornais da época, porque foi publicado nos jornais, fora publicado o discurso, leu o discurso na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ele colocou esse discurso pela beleza dele, porque ele disse que aquilo que o poeta disse é o que a doutrina espírita estava nascente, estava trazendo. E aí, e tem um trechinho que o poeta diz: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um tormento. Pensaram? Por quê? Porque senão a imortalidade é para nunca mais. Não nos encontraremos, não nos reencontraremos. Não vale a pena amar, eu até digo que vale a pena odiar. Porque aí quando odeia, a pessoa vai partir, a gente diz que bom que foi, parou de incomodar. É claro que é uma via de mão dupla, quando eu for também vão dizer que bom que foi, parou de incomodar. Pois é, nós temos o DNA da imortalidade. Deus é incriado e é imortal. Mas temos outras características divinas, que faz parte dessa semelhança. Uma delas é correspondente à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A maior inteligência do universo. E o que é a maior inteligência do universo? Qual é o tamanho dessa inteligência? Nós não temos capacidade de compreender. É a maior. E é imensa porque foi capaz de criar tudo isso que está aí. E, inclusive, permitir e criar as condições para que neste mundo nós recebêssemos, no momento apropriado, o uniforme, esse corpo físico. A máquina mais perfeita que se tem conhecimento na Terra. E esse corpo parte de 2 gametas unidos no ventre materno. E a linguagem que está nesses gametas para que se desenvolvam os órgãos e eles todos colocadinhos no lugar apropriado, não é nossa. Essa linguagem é divina. Assim como a linguagem que está no celular, não é? Quando você liga, aparece uma série de funções ali, é uma linguagem de computador que está ali. Essa linguagem teve um engenheiro, um técnico, um responsável na área de programação para efetuar isto. Não somos nós que fazemos. Nós, no caso, só fazemos unir 2 gametas. E eles se desenvolvem. Só por aí nós já podemos ver a grandeza do Criador. A inteligência. Mas temos um outro atributo divino, que é o atributo do amor. A centelha do amor. Porque se pegamos João na sua primeira epístola, ele vai dizer que Deus é amor. E da mesma forma que nós não conseguimos saber o que é a maior inteligência do universo, nós também não conseguimos enxergar o que seria verdadeiramente o amor. Nós temos leves lampejos, leves compreensões ainda sobre o amor. E é esta centelha divina, pautada na lei do amor, é que nós temos que conquistar os valores éticos e morais. Porque são eles que vão facilitar e qualificar as nossas relações conosco mesmo e com o nosso próximo. Por conseguinte, a partir daí, conosco e com o próximo, nós temos a nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o processo se dá inverso. Eu preciso me amar, preciso amar o meu próximo. E amando a mim e meu próximo, eu estou amando a Deus. Então, nós temos aí a centelha do amor em nós. Dessas 3 características do DNA divino em nós, da semelhança que temos com o Criador, imortalidade não tem o que mexer. Mas inteligência e sentimentos, nós temos que desenvolver. Deus nos deu a centelha do amor. O objetivo é o amor. Nos deu a centelha da inteligência. Também temos que desenvolver. Kardec pergunta aos imortais: que são os espíritos? E a resposta: princípio da inteligência do universo. Princípio a ser desenvolvido. Poderia dizer que nós temos o princípio do amor a ser desenvolvido. Mas a inteligência é instrumento. E a inteligência, sem os recursos dos valores do coração, com ela nós produzimos atrocidades. Só com a inteligência nós não criamos dias melhores. Podemos criar facilidades externas. Como diz Bezerra de Menezes, numa das conferências aqui no Paraná, agora tivemos semana passada
a 26ª Conferência Estadual Espírita, mas numa lá por 2008, por aí, mais ou menos, eu não lembro o ano, encerrando a fala de Divaldo, Bezerra, de vez em quando, entra no circuito e faz um fechamento, né? E faz sempre um fechamento muito enriquecedor. E nessa conferência, Bezerra fez um fechamento, e parte deste fechamento, dessa psicofonia, ele diz que o homem, no sentido genérico, o homem da atualidade, vive momentos de conforto e facilidades trazidos pela ciência e pela tecnologia. Mas vive momentos de angústia, tormentos e depressão, porque perdeu o endereço de Jesus. Olha que frase para refletirmos. Por quê? Porque a solução para os nossos tormentos, angústias, perturbações, principalmente as internas, que se exteriorizam nas relações externas, os recursos para isso só encontramos em Jesus. A inteligência é instrumento. Então a inteligência nos trouxe facilidades, ciência e tecnologia, mas não nos trouxe paz, não nos trouxe harmonia, porque isto é uma conquista que temos que fazer pegando outro caminho, não abandonando o progresso evolutivo da inteligência através da ciência, da tecnologia, através dos estudos que fazemos do mundo exterior. E do mundo interior também, através da medicina, da biomedicina e por aí afora. Mas, principalmente, nos voltarmos para o nosso mundo íntimo e buscarmos conquistar os valores trazidos por Jesus. E para conquistar esses valores, para sermos cristãos decididos, necessário é que vivamos. Porque quando estudamos ciência, por exemplo, estudar a matemática, todo mundo aqui estudou matemática, não? Aprendeu a tabuada no primeiro dia de aula? Não precisa ficar vermelho, eu não vou fazer pergunta sobre tabuada, não, pode ficar tranquilo. Não vou constranger ninguém, não, tá? Que vai que a gente não lembra, né? Mas não aprendeu no primeiro dia de aula. Como é que aprendeu a tabuada? Exercitando. Fazendo inúmeros exercícios, uns mais, outros menos, depende das facilidades de cada um. Mas, para viver Jesus não é diferente. É preciso experienciar, é preciso colocar na prática, é preciso viver. E só vivendo é que seremos cristãos verdadeiramente. Não basta frequentar templos. Não basta só assistir palestras ou cultos. Até digo mais, se você quer ser espírita verdadeiramente, que é uma sequência aí do Evangelho, dos ensinos de Jesus, é uma sequência dos recursos enviados por Deus para que conquistemos os valores do coração, a doutrina espírita é a terceira grande revelação. E até digo, Moisés trouxe o que não fazer, Jesus o que fazer, a doutrina dos espíritos, como e por que fazer. Em linhas gerais. O que nos falta? Fazer. Só falta fazer. Os recursos estão aí. Então, com a doutrina dos espíritos, fica muito claro para a gente. Jesus nos traz, os Espíritos nos trazem um convite a nos transformarmos efetivamente em Cristo. Podereis fazer o que faço e até mais. Então é um convite que Jesus nos faz, é um convite que Ele faz através da doutrina dos Espíritos para que façamos. E somos cristãos ou somos frequentadores de templos? Frequentamos os templos uma vez por semana e já nos damos por resolvido com o nosso lado religioso, né? Cumprimos quadrinho. Esse final de semana eu fui. Essa semana eu não fui, pequei, errei, falhei. Não basta frequentar templos. E eu tenho dito que só com palestras vocês não vão se tornar espíritas ou vão se tornar espíritas verdadeiramente com aí umas 100, 150 encarnações. Quem tem um pouquinho de pressa, é preciso viver, pegar e colocar na prática. É preciso participar de grupo de estudo. Porque é em grupo de estudo que nós vamos aprender a doutrina espírita. É preciso pegar os livros, que eu não sei se tem livraria, biblioteca aqui. Não, eu perguntei de bobo, eu sei que tem.
Tem grupo de estudo? É para mexer um pouquinho, né? Temos grupos de estudo na casa, temos livraria, biblioteca. Só através de Chico Xavier, mais de 400 obras. Ah, Chico não tem o que fazer, Deus manda as obras lá por ele para dar trabalho para ele. Não, é Deus gritando aos nossos ouvidos, é preciso estudar, mas não basta colocar aqui, é preciso descer para cá. É preciso trazer para a vivência. Só assim seremos cristãos decididos. E estamos sendo convocados pelos Espíritos nobres para sermos os lábios do Cristo. Aqui os lábios é uma forma simbólica, alegórica que ele está falando. Não é só na fala. Porque se é na fala, nós vamos sair daqui catando as pessoas na rua e falando de Jesus. Impondo, perturbando consciências. Não é isso. Qual é a melhor maneira de educarmos? Pelo exemplo. Pelo exemplo. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem de Jesus. Kardec vai dizer que educar é colocar caracteres no coração do homem. Ligando as duas coisas, o reino dos céus é pela educação. Pela união dessas duas coisas. E todos nós estamos neste processo. O problema é que nós somos, eu não sei se é lentos demais ou não, né? Porque eu não sei o tempo de Deus. Mas olhando pelo nosso prisma de 76 anos, em média, outro dia eu falei isso às senhoras, já falta um só para mim. Não é isso, é média. Né? Uns partem com 2, com 3, com 5, outros partem com 90, 100, né? É média. Nós olhamos pelo prisma desse tempo e parece que somos lentos. Não sei. Isso cada um deve olhar para si. O que eu estou fazendo? Enquanto humanidade, 2000 anos de Jesus, 167 anos agora em abril da doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus com o Evangelho, 160 anos do Evangelho, foi o tema da conferência este ano, a Conferência Estadual Espírita, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí? Despertando corações e iluminando consciências, parece que foi o subtítulo, né, da conferência. Então, todo esse tempo ao nosso dispor, será que não estamos lentos demais? Quanto tempo mais vamos precisar? Temos a imortalidade, que são 76 anos, em média, na imortalidade. Já foram 76, já foram mais 76. É muito rápido. Mas, felizmente, nós temos a oportunidade de retornar. Deus não entrega, como se diz por aí, seus filhos para o capeta. Ele cuida e investe dos seus filhos. Fracassou? Volta para a escola. Ele não é pior do que nós, não poderia ser. Nós não expulsamos nossos filhos de casa quando fracassam. Deus expulsa. Outro dia, uns 3 dias atrás, fui fazer uma palestra numa casa espírita, e antes da palestra tinha um grupo de estudo. Depois encerra o grupo de estudo e continua a palestra. Eu chego sempre antes, dou uma olhadinha, para a gente pegar algumas coisas do grupo de estudo e encaixar na palestra para fazer uma inter-relação com os estudos que estavam sendo realizados. E a coordenadora do grupo disse que muitos de nós, não é por isso aqui é porque está lotado, mas como alunos nós escolhemos sentar no final da sala. Por quê? Porque a gente fica de tititi, fica de bate-papo e não aprende. E ela fazia isso quando criança. E o professor um dia chegou para ela e disse, vou te reprovar. E ela disse que respondeu para o professor, o problema é seu. Bem generosa, né? O problema é seu. Aí ele reprovou, o problema não era dele, era dela. Porque ela reprovou, né? Aí depois eu perguntei para ela, e a sua mãe e seu pai te expulsaram de casa? Não. Mas Deus expulsa. Fracassou? Entrega para o capeta. E até digo mais, quem gosta de bastante agito, não escolha o céu. É monótono, tem pouca gente. Escolha o inferno que está assim. Não é isso. Deus que ama, quem ama, Deus é amor, diz João. Portanto, quem ama, não age dessa forma.
oferece novas oportunidades. É claro, cortando algumas regalias, como nós fazemos para os nossos filhos. Reprovou? Guarda o videogame. Guarda o celular no próximo ano para você ver se não reprova. Pai que educa faz isso. Deus é pai, educa, ama. E o amor é exigente. O amor não é largar. O amor é exigente. Exige, cobra. Há responsabilidade. E com os recursos que já temos, nós temos aí responsabilidades. Mas nós vamos aos poucos deturpando essas lições trazidas. Se pegarmos lá na antiguidade, Deus revelado pelo povo judeu sofreu uma deterioração, uma corrupção. Por quê? Porque, primeiro, eles atribuíram que Deus era deles, dos outros não. Não, era Deus. Eles tiveram o papel de revelar Deus à humanidade e, de certa forma, fizeram isso. Mas o Deus era deles, não era dos outros. E, com isso, corromperam os ensinamentos de Deus. E atribuíram a Deus atributos nossos, como fazíamos com os deuses pagãos, que era o princípio dessa busca humana por um ser superior. Nós tivemos aí os deuses pagãos, dada a nossa ignorância à época. E os deuses pagãos, como é que eram? Temperamentais, ciumentos, vingativos, com filhos privilegiados. Se lembrarmos aí do deus grego Zeus, que era o maior de todos os deuses, os gregos tinham uma parafernália de deuses, né? Tinha até alguns semideuses, né? Que era um acasalamento entre um deus e um mortal, né? Mas Zeus era brabinho. Quando ficava brabo por alguma coisa, ele jogava alguns raios aqui para baixo. E Zeus estava onde? No Olimpo. Sentado num trono. Por que sentado num trono? Porque quem eram os poderosos da terra naquela época sentavam em tronos. Então nós colocamos que Deus sentava em trono. Aí veio o povo judeu e fala de um Deus imortal, imaterial, mas que continua sentado num trono lá no céu. No 7º céu. O céu era uma abóbada, céus, né? Vários céus, abóbadas sólidas. Esse que a gente enxerga, Deus pendurou luzes lá para agradar as noites do homem. Pouca prepotência nossa, não é? Pouca arrogância. E Deus estaria no 7º céu. O capeta menos poderoso, evidentemente, só tinha 5 infernos. E quando a gente quer mandar alguém para o inferno, o que a gente diz? Vá para o 5º dos infernos, é o mais profundo. Quando a gente quer mandar alguém para Deus, a gente diz o quê? Vá para o 7º céu, é lá que Deus está. Não é nada disso. Deus está em todos os lugares. É onisciente e onipresente. Sabe de tudo e está presente em todos os lugares. O problema é que nós ainda não compreendemos, apesar de todos os recursos. Aí vem Jesus e fala de um Deus Pai. Por que ele fala que Deus é Pai? Porque ele usou uma técnica, das melhores técnicas para orientar e ensinar, que é usar parábolas, histórias, contar histórias. Eu até chego a pensar que ele inventou algumas histórias para poder enfatizar o ensino que ele estava dando. Não sei, é um palpite meu. Pode ser que ele tenha vivido a história quando ele estava conquistando seus valores. Tem gente que diz que Jesus foi criado já perfeito. Eu acho isso uma baita sujeira de Deus para conosco. Manda alguém nos ensinar a ser perfeito, alguém que já foi criado perfeito. Peraí, né? Não, ele tem que mandar alguém que já fez a conquista. E o próprio Cristo diz isso. Quando o mundo foi, eu já era. Ou seja, há 4 bilhões e meio de anos ele já era. Dizem que ele é o engenheiro que construiu o nosso planeta. Se ele tivesse sido criado perfeito, a linguagem correta seria eu sempre fui. Não é? Criado perfeito, eu sempre fui. Não. Quando o mundo foi, eu já era, ele já havia conquistado. Então, talvez nessas histórias ele tenha lembrado lá de 4, 5 bilhões de anos atrás. Mas ele contava histórias. Ele pegava algo conhecido para dar o passo seguinte. Algo desconhecido. Como fazemos nas nossas escolas.
Para frequentar a segunda série é preciso que tenhamos primeiro aprendido aquilo que compõe a primeira série, e assim sucessivamente. E quanto à paz, ele fala que Deus é Pai. Por quê? Porque é algo que conhecemos. A nossa relação, os pais com os filhos. Nós não temos uma palavra que represente os dois pais, pai e mãe. Os ingleses têm parents, né? Então, ou é pai, ou é mãe, ou parents, que são os dois. Mas é isso que ele está falando. Nós, os pais, cuidamos e investimos nos nossos filhos, mesmo com as nossas imperfeições. E se eles fracassam, nós damos novas oportunidades. Repete o ano, faz de novo. Com menos regalias, corta algumas coisas. Deus é pior do que nós. Quando erramos, fracassamos, Ele nos expulsa para o inferno. Não cabe. E de mais a mais cristão acreditar em inferno, eu fico assustado, porque não entendeu Jesus. Quando Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, e a ideia tradicional de inferno, são dois conceitos sobre o mesmo tema. Quando dois conceitos estão em choque, um dos dois obrigatoriamente tem que estar errado. Eu prefiro ficar com Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos nós. Por quê? Qual é o caminho para isso? Jesus já sinalizou. Volta para a escola. Quando falou com Nicodemos, é preciso que nasçais de novo. Ah, mas aí criou-se alguns dogmas ali em cima disso. Ok. Mas ele falou que João Batista era a volta de Elias. Elias já tinha ido há alguns séculos. Como é que João Batista era a volta de Elias? O corpo não podia ser o mesmo. Elias morreu velho, adulto. E João Batista foi anunciado para Isabel, foi concebido por Isabel e conheceram João Batista criança. Então não era o mesmo corpo. Mas João Batista era Elias, era mesmo o quê? Espírito, reencarnação. Mas Jesus não podia entrar muito em detalhes sobre isso, porque provavelmente ia perturbar as crenças da época que queriam dominar. Hoje não, hoje os donos de crenças por aí não querem dominar ninguém, né? Pois é, deturpamos Jesus. Deturpamos Moisés, deturpamos Jesus e fomos deturpando. Saindo do propósito. Por quê? Por conta dos nossos interesses egóicos, pelo nosso interesse de grupo, pelos nossos interesses de poder. Nós, inclusive, tiramos no VI século, Concílio de Constantinopla, tiramos algumas lições referentes à reencarnação. Ficaram algumas lá que ou são claras ou deixam a entender. Uma delas é quando Jesus pergunta a seus discípulos, numa reuniãozinha com seus discípulos, ele, por certo, sentado à beira de alguma estrada, né, porque se andava a pé, ele pergunta, o que dizem por aí quem seja o Filho do Homem? Quem sou eu? Quem eles dizem que eu sou? Pô, quem você é? Você é o Jesus? Não. Eles responderam, uns dizem que você é Jeremias, outros que você é João Batista, nem podia, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Outros dizem que você é um dos profetas. E Pedro tomou a palavra e disse, você é o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu o quê? Não foi a carne que te respondeu. Foi meu Pai que está no céu e farei de ti a pedra que sustentará a minha igreja. O que é isso? Você é João Batista, você é Elias, você é um dos profetas. Reencarnação, volta desse pessoal. Eram possibilidades. Aí, então a reencarnação é chave para entendermos. Mas até quando? Corrompemos Jesus, fizemos guerras em seu nome, fizemos fogueira em nome do Cristo, criamos inimigos em nome dele, que nos convidava a amar o inimigo. Corrompemos. E aí era necessária uma terceira grande revelação, que veio com a doutrina dos Espíritos, para relembrar o que eu tenho dito e esclarecer todas as coisas. Este tema, esta passagem do Cristo, Kardec trata no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E que, curiosamente, claro que não é curiosamente, mas eu estou enfatizando, curiosamente ele coloca mensagens lá só do Espírito de verdade. Por quê?
Porque o Espírito de verdade é o próprio Cristo coordenando o cumprimento da tarefa, da promessa que ele fizera de um novo Consolador. E aí, vamos deturpar também a doutrina dos Espíritos ou vamos abraçar para valer? Seremos igrejeiros ou seremos cristãos verdadeiros? Mas aí eu lembro de uma passagem do Cristo que ele diz o seguinte: certa feita ele estava com seus discípulos, e os discípulos falando ao povo da Boa Nova, e os intolerantes de todas as épocas chegaram para o Cristo e disseram: pede para os seus discípulos calarem. E ele respondeu que se eles calarem, as pedras falarão. Aí eu fico pensando, eu gosto de pensar de vez em quando. Fico pensando, será que ele estava fazendo uma premonição do que viria no futuro? Porque quem trouxe a doutrina dos Espíritos foram as pedras que falaram. Que pedras? Os Espíritos que a gente pensava que estavam no túmulo de pedra. E não estavam. E não estão. Mas simbolicamente as pedras falaram. Os mortos, entre aspas, falaram. As pedras falaram. E será que vai precisar que mais alguém fale ou nós vamos falar? E como é que podemos falar de doutrina espírita, este cristianismo revivido, esclarecido, com o auxílio dos Espíritos e organizado por Kardec? Como é que nós podemos fazer vivendo? O que não fazer? O que fazer? Como fazer e por que fazer? Falta o quê? Fazer. Recursos não faltam. E temos bastante facilidades hoje. Antigamente não tinha nem livros, depois fazia-se papiros, e depois do papiro vieram os livros, graças a Gutenberg. Né? E aí? Vamos calar também? Vamos corromper também? Ou vamos pegar essa doutrina e vivê-la? Para nós espíritas, mas para quem é cristão, de outra linha cristã, seja lá o que for, viver Jesus. O que nos falta é viver Jesus, é colocar em prática. Vamos calar também? Será que é por isso que Bezerra está nos convidando e nos alertando que os espíritos nobres nos convidam, nos convocam? É uma convocação para sermos os lábios do Cristo que levarão a mensagem aos corações empedernidos. E prossegue Bezerra, pegando mais um trechinho, até para incentivar aí. Qual foi o livro que eu falei? Em Nome do Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Bezerra de Menezes. Estamos sendo convocados para sermos os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos da luta. Estamos colocados na postura de... Olha que frase linda! Estamos colocados na postura de bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. Tem caídos na estrada de Jericó da atualidade? Muitos. E o grande convite é esse, porque o amor é composto destas de virtudes. Eu costumo dizer que mais ou menos 4.000 virtudes, se a gente procurar no dicionário, é o amor em ação. Não basta amar. Não basta amar. Só o amor em si não serve de nada, se não produz. O problema é que quem ama produz. Eu estou fazendo um reforço de instrução, de orientação. Porque quem ama produz. Então, se ainda vivemos atrocidades, violência, corrupção e um monte de outras questões, é porque ainda não amamos. E estamos aqui há vários mil anos. Jesus foi a mais forte expressão de amor que se fez presente na Terra. Há 2.000 anos caminhou conosco. E daí? Continuaremos provocando atrocidades ou vamos usar a inteligência já razoavelmente desenvolvida, não é plenamente desenvolvida ainda? Ou vamos usar a inteligência para fazer as escolhas apropriadas? A decisão é pessoal. Não basta estar nos templos.
É preciso viver aquilo que os tempos propõem. E o que nos falta é isso, exatamente viver o que os tempos propõem. Recursos já estão aí disponíveis, trazidos inclusive pela ciência e tecnologia, porque nos dá acesso a uma série de questões. Mas como é que usamos essa tecnologia e essa ciência? Como é que estamos utilizando? De forma saudável, para crescimento ou para futilidade? Eu tenho uma certa implicância com a tecnologia, não com ela propriamente dita, mas pelo uso que se faz dela. Já desde a minha juventude eu sempre me preocupei com que nós temos que nos melhorar, esse mundo pode ser melhor, não precisa ter guerra, não precisa ter fome, não precisa ter miséria, não precisa ter corrupção. Sempre enxerguei dessa forma desde a minha juventude. Então eu conversava com meus amigos e tratávamos desta questão. O que nos falta é viver melhor, é fazermos escolhas mais apropriadas, é procurar colocar em prática o bem. É isso que Jesus nos propõe, não tem outra coisa. Estamos aqui para colocar o bem em nossas ações. O que nos falta? Sair da futilidade. E eu tinha implicação com televisão. Por quê? Porque cheguei a pegar, como diz lá na minha terra hoje, peguei nojo de televisão. Por quê? Acho que faz quase 2 anos que a televisão na minha casa não é ligada. Por quê? Porque desde lá da minha juventude eu olhava para a televisão, um instrumento que entra em todos os lares, que poderia levar coisas úteis para as pessoas, para fazer o crescimento das pessoas, vamos dar uma margem de erro aí. 90% é lixo, inaproveitável. Aí depois eu peguei implicação com as redes sociais. Por quê? Porque é outro instrumento. E um dia para fazer uma palestra, resolvi fazer uma verificação. Aí fui lá, Edivaldo, na rede social, uns 8 anos atrás, 9, 200 mil seguidores. Visualizações, falando de amor, não tinha 1 milhão. Aí fui ver os ditos influenciadores digitais, que até alguém escreveu outro dia, youtubers são influencers de idiotas. Eu gostei da frase, porque é mais ou menos assim que eu enxergo. Aí fui ver influenciadores, 18, 15 milhões de seguidores. Aí digo, vamos ver o conteúdo, deve ser coisa boa. Dói. E por que vende isso? Porque é vender, né? Já que tem demanda, vende. Porque nós preferimos futilidade. Futilidade não precisa pensar. Não requer esforço, não gasta massa encefálica. Mas para pegarmos lições daqueles que trazem coisa saudável, rica para o nosso crescimento, requer pensar, requer esforço, requer energia mental. E a gente quer o quê? Sombra e água fresca, futilidades. É mais fácil, né? Só que tem um problema. Vamos continuar voltando para essa terra e vivendo as mesmas coisas. Porque não mudamos. Porque escolhemos a futilidade. Está na hora de mudar as escolhas. Por isso que eu disse que alguém fez uma cara assim de surpresa, né? Faz quase 2 anos que eu não ligo a televisão em casa. Por quê? Eu prefiro pegar um bom livro, eu prefiro assistir um vídeo do Edivaldo, do Alberto, do Haroldo e por aí afora. Eu quero coisas que me enriqueçam. Qual é o padrão de leitura do brasileiro? Há uns anos atrás saiu uma revista, aí, se não me engano, Exame. Não lembro qual é, até tem essa revista guardada. Alemão, americano, inglês, esses caras liam 4 livros em média por mês. O brasileiro 1,2. E a gente não entende por que somos atrasados. Não somos atrasados? Somos atrasados ainda. Infelizmente somos, porque escolhemos ser atrasados. E até brinco aqui, tem gente que me deve aí. Porque se a média é 1,2, eu leio 4 ou 5 por mês. Portanto, tem gente me devendo a leitura aí. Né?
É preciso esforço para pensar, para construir dentro de nós, para conquistar um diploma que alguém aqui tenha conquistado, qualquer que seja. Foi preciso esforço. A futilidade não leva a isso. Assistir palestras apenas não vai levar ao espiritismo. Não nos faz espíritas. O que nos faz espíritas é a busca que fazemos para conhecer a doutrina espírita e colocar em prática no nosso dia a dia. Não tem outro caminho. E se um dia queremos o reino dos céus em nossas vidas, quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Ah, tem gente. Quer? Lamento informar, ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu, porque o verbo ir significa deslocamento para algum lugar. O reino dos céus, eu disse no começo, instalar-se-á no coração do homem. É aqui dentro que eu coloco, é aqui que eu me torno assim como o homem. Não é fora. É aqui que eu coloco o inferno também. Tá? É um estado de consciência. Então, inferno e céu não é ir, não é um local. É um estado pelas nossas obras. E as melhores obras para construirmos o reino dos céus em nossos corações, encontramos em Jesus, revivido pela doutrina dos Espíritos. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. Então é este o convite que Bezerra está nos fazendo. Sejamos cristãos decididos. Aqueles que pegam e abraçam. São cristãos aqui, são cristãos lá fora, são cristãos no lar, são cristãos em todos os lugares. Erramos? Claro, ainda somos aprendizes. Mas se não tentarmos e ficarmos na futilidade, vamos continuar. E aquilo que eu falei de Bezerra lá sobre a tecnologia, ele também fala neste livro com outras palavras. Nunca houve na história da humanidade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam o mundo quase na velocidade do pensamento. E a dor galopa desesperada o dorso da humanidade em desalinho. O que ele está nos dizendo? Temos os recursos para vivermos bem. Mas para isso é preciso que, como cristãos, sejamos cristãos decididos a viver Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, aos internautas que nos acompanham nesta reflexão, a vocês pela paciência de me ouvirem, e aos internautas também pela paciência de me ouvirem, e à casa pelo convite. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.